Irmãos, essa palavra, ela ficou um tempo na minha mente. Deus falou muito comigo a respeito dessa palavra. Na verdade, de uma palavra que está nesse texto e que é super necessária nos nossos dias. Vou tentar ser breve aqui, amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Amém, irmãos? Podei tomar o vosso assento, que Deus possa nos direcionar nessa palavra, que nós possamos abrir o nosso coração nessa noite para receber a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra que ficou na minha mente por um bom tempo é a palavra contentamento. A palavra que está aí no versículo 6 que a gente leu. E Deus ele falou profundamente comigo sobre essa palavra, sobre ter uma atitude de contentamento na nossa vida. E hoje a gente percebe que o cenário que a gente vive, a nossa sociedade, o mundo de modo geral, é um mundo que busca muito por conquistas, não é verdade? Parece que as pessoas elas estão sempre nessa necessidade urgente, implacável de ter alguma coisa, de possuir algo nesse mundo, ou de ser algo, de ter um certo status social, e isso resulta na ausência da gratidão, que é algo que a gente precisa exercer nos nossos dias. Afinal, tudo aquilo que temos e somos foi o Senhor que nos deu, não é verdade? Mas a gente vive e vê diante dos nossos olhos esse cenário. Pessoas que estão muito atarefadas, sempre correndo, sempre lutando em busca de algo que talvez nunca chega, e quando chega, nunca é suficiente, não é verdade? E o Senhor, Ele fala para nós nessa noite sobre a necessidade de praticarmos o contentamento na nossa vida. Vimos que o resultado de tanta busca, de tanta correria, é isso que a gente tem visto, pessoas doentes, né? Pessoas depressivas, pessoas frustradas, angustiadas, né? Pessoas que até mesmo quando conquistam, aquilo não é suficiente e ela sempre vai estar frustrada de alguma maneira. Isso também traz problemas emocionais, problemas familiares. Aquele velho ditado, né? Quanto mais se tem, mais se quer. Infelizmente, irmãos, nós temos visto isso e muitas vezes até tem se tornado comum dentro das igrejas. A igreja parece que virou um lugar onde as pessoas vão entrar e vão sair daqui numa boa condição de vida, vão sair daqui milionárias, não é verdade? Vão sair daqui conquistando a sua casa. E, na verdade, Jesus ele não prometeu isso para nós. Jesus ele nos prometeu, irmão, vida e vida com abundância. Jesus ele nos prometeu salvação. Ele nos prometeu nos libertar do pecado, irmão, da escravidão do pecado e da morte. Todas as coisas que você conquistar estando na presença do Senhor é porque Ele permitiu, são consequências, mas o principal é recebermos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E essas pessoas, irmãos, que infelizmente, até mesmo dentro da igreja, pensam dessa maneira, provavelmente é porque foram ensinadas no falso evangelho pregado em muitos lugares. Um evangelho que traz ali um enriquecimento, um evangelho, né, que traz prosperidade. Mas Jesus ele não nos ensinou esse evangelho. Na verdade, Jesus nos ensinou a sermos simples, não é isso? Simples como as pombas. E a palavra do Senhor, ela vai estar dizendo aqui no livro de 1 Timóteo, no livro do texto base, né? No verso de número 4, diz assim: é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aqui está falando dos falsos mestres.
E quantos têm se tornado os falsos mestres? E quantos têm sido enganados por esses ensinamentos que supõem que a piedade, ou seja, que o servir a Deus, estar na presença de Deus, é fonte de lucro. E aí no verso seguinte vai dizer: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Amém? Aleluia. E o que a gente percebe, irmãos, é que agir dessa maneira, pensar dessa maneira, traz muitos perigos para a nossa vida espiritual. Por que não dizer para a nossa vida física, para a nossa saúde, para a nossa vida emocional? No verso de número 9, se você puder acompanhar comigo, o nosso texto base vai dizer assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. É a primeira característica que ele demonstra aqui: tentação e cilada. E quantas vezes, irmãos, as pessoas são tentadas, né, com essa ideia de enriquecimento fácil. Hoje em dia, as casas de aposta esportiva, muitas vezes pessoas dentro da igreja, irmão, que estão apostando nos times de futebol, não é verdade? Tentação e cilada, porque não vai ganhar nada e ainda vai ficar frustrado e ainda vai estar cometendo pecado, irmão. Aleluia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí ele vai continuar dizendo: em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Que é a concupiscência, irmão? É a prática de pecado. Muitas pessoas que praticam o pecado na busca por essa riqueza, na busca por esse status. Continua dizendo: as quais afogam os homens na ruína e perdição. Ruína da sua própria vida financeira, muitas vezes, pessoas que perdem rios de dinheiro, na verdade, tentando enriquecer, e essas ruínas não param só na vida financeira. Quantas pessoas que perdem a sua família, né? Perdem o relacionamento com seu cônjuge por conta dessa busca incessante, irmão, por uma vida melhor, e muitas vezes fora da direção de Deus, que é o principal. E ruína e perdição. E quando fala de perdição aqui, a gente está falando de perdição espiritual, irmão. Perdição da alma. Perdição da alma. E aí no verso seguinte ele vai corroborar esse versículo. Diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, muitos se desviam da fé, muitos abandonam a Jesus por uma vida regrada longe dele. Quantos que a gente não viu, irmão? Quantas pessoas em eminência, quantos cantores, né, do meio gospel que a gente viu saindo da igreja, deixando Jesus de lado para ter uma vida rica, né, do dinheiro que o mundo pode oferecer, mas não daquilo que Deus pode oferecer. Aleluia. Muitos deles permanecem infelizes na sua vida. E a Bíblia, ela nos ensina, irmão, que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Aleluia. Piedade com contentamento. Quando a gente lê essa palavra, piedade, muitas vezes nos lembra um sentido de ser pessoas generosas. Mas quando a palavra do Senhor ela fala sobre piedade, ser piedoso é temer a Deus e viver nos seus caminhos. Ser piedoso é seguir aquilo que a palavra de Deus ordena. Ser piedoso é ter Jesus no seu coração e deixar que Ele transforme a tua vida, amém? Aleluia. E aí quando fala de contentamento, o que é ser contente, né? O que é se contentar, irmãos? É ser grato, é valorizar aquilo que você é hoje, é valorizar aquilo que você tem hoje, é não murmurar por aquilo que você não tem, ou por aquilo que ainda não chegou na tua vida, mas agradecer a Deus por aquilo que Ele já te deu hoje. Você já agradeceu a Deus hoje pela tua vida? Você já agradeceu a Deus hoje pelo teu fôlego de vida, pela tua saúde? Quantas pessoas estão aí, irmão, no leito de hospital? Quantas pessoas que a gente até está orando por essas pessoas, e nós estamos aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor. Você já parou para agradecer a Ele hoje? Aleluia. E diz aqui que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Alguém pode ser, irmão, piedoso e ao mesmo tempo ser descontente e ingrato. Existem pessoas que servem a Deus,
mas estão descontentes com a sua vida, são ingratos para com o Senhor. Isso indica muitas vezes que essa pessoa não está servindo a Deus com a motivação certa. Muitas vezes são pessoas que vão para a igreja, vão buscar Jesus com um certo interesse, irmãos. Mas riquezas e status desse mundo são passageiros. Mas aquilo que Jesus quer oferecer para a tua vida é algo permanente, aleluia. Ele preenche a tua alma e traz verdadeira alegria para você. Na busca de riquezas, na busca de status, de uma condição melhor, de um sonho, muitas pessoas estão vivendo infelizes. E a gente estava comentando, é bom comentar isso, né? Eu e a minha esposa estávamos comentando sobre algo que a gente tem buscado na nossa vida financeira. E ela parou para pensar e falou assim: amor, e se a gente demorar 10 anos para conquistar isso? A gente vai viver infeliz ou reclamando daquilo que a gente já tem ou da nossa vida? E, irmãos, muitas vezes a gente perde o nosso tempo precioso buscando algo que não está na direção de Deus para aquele momento. Ou buscando algo, irmãos, que Deus ele vai te dar, mas você não está pronto para receber naquele momento. Não perca o seu tempo, irmãos. Adore ao Senhor, busque ao Senhor, aleluia. Porque no tempo certo Deus vai fazer algo diferente na tua vida, na vontade dEle, amém? E é interessante porque eu ouvi uma pessoa falando algo, e essa pessoa disse assim, eu tenho perguntado a Deus, Senhor, por que pessoas que não servem a Ti ganham tudo, conseguem conquistar os seus planos, os seus sonhos, e a gente que é cristão, que está aqui, a gente não consegue, nunca chega, é sempre muito difícil. Eu perguntei para Deus, irmãos, e quantas vezes a gente faz isso? Mas a palavra do Senhor ela nos ensina, irmão, no Salmo 37, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 37, tem um ensinamento precioso para nós sobre essa indagação que muitas vezes fazemos para Deus. Salmos 37, amém? Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz: não te indignes com aqueles que prosperam no seu caminho. Não te indignes com aquela pessoa que é ímpia, que você está vendo ela prosperando, irmão. Porque tudo que irmão, desse mundo vai ficar nesse mundo. Aleluia. Você tem algo dentro de você que nada desse mundo pode tirar, que traça não pode corroer, irmão, ferrugem não pode. Você tem a presença de Deus na tua vida, você tem um tesouro no céu, que é a salvação, aleluia. Portanto, não fique indignado. E muitos falam, por que as pessoas conquistam e eu não? Por que eu não sou abençoado? Aleluia. A palavra do Senhor ela nos diz no verso 3, confia no Senhor. Confia no Senhor. Você tem confiado em Deus? Confiar no Senhor, irmãos, é não confiar em nós mesmos. Se está falando para confiar no Senhor, é para a gente não confiar em nós mesmos. É viver na dependência de Deus. Entendendo, irmão, que Ele cuida de você. A palavra do Senhor diz que Ele alimenta os lírios, ou melhor, Ele alimenta os pássaros. Ele veste os seus como os lírios do campo. Que não fará, irmão, por nós. Aleluia. E diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Aleluia. Quando diz aqui faz o bem, irmão, está falando testemunha daquilo que o Evangelho ensinou para você, daquilo que Jesus ensinou. É um testemunho prático. É fazer a vontade de Deus, é fazer o bem ao seu irmão. Confia no Senhor e faz o bem. Aí vem o resultado. Em algumas traduções, como na minha diz habita na terra, em outras traduções diz habitarás na terra e serás alimentado. Em outras traduções diz alimenta-te da verdade. Irmão, se você confiar em Deus e fazer o bem, ser testemunha daquilo que Jesus te ensinou, Deus ele vai te alimentar.
Você vai ter uma habitação nessa terra. Como assim, irmão Caio? Uma habitação segura. Deus ele vai te prometer segurança, estabilidade, provisão. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você não vai viver preocupado com o dia de amanhã, porque você sabe que o Senhor lhe está cuidando. Aleluia. E verdadeiramente serás alimentado. Quando fala aqui de alimento, irmão, não é só alimento físico, material. Você vai ser alimentado da verdade. Aleluia. Vai ser alimentado da palavra. Você vai receber a fidelidade de Deus na tua vida. Portanto, não te indignes, irmãos. Não fique triste. Não olhe para o seu irmão. Não inveje o teu irmão. Saiba que Deus tem algo para cada um nessa terra. Aleluia. E se Deus quiser que a gente viva pobre para o resto da vida, vamos deixar o Senhor por isso? Aleluia. Irmãos, há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Eclesiastes capítulo de número 3 diz que há um tempo. Não é pecado, irmão, buscar as coisas, né? Trabalhar, se esforçar, se capacitar. Na verdade, a palavra do Senhor, ela diz isso. Lembra da parábola dos tesouros? Quando um senhor lhe deixa ali os tesouros, deixou um tesouro com um, ao outro ele deu 2, ao outro ele deu 5. Aquele que tinha 2, granjeou os seus talentos, os seus tesouros e conseguiu mais 2. Aquele que tinha 5, granjeou, negociou e conseguiu mais 5. Mas aquele que tinha 1, enterrou. E quando o Senhor veio prestar conta, ele disse: mau e negligente servo. Irmãos, Deus ele deu segundo a capacidade de cada um. Olha que coisa interessante. Imagina se aquele senhor ali tivesse dado 5 tesouros para aquele que enterrou 1. Ele ia ter um grande prejuízo. Mas Deus ele sabe aquilo que ele deposita em cada um de nós. Ele sabe o que ele depositou na tua vida. Ele sabe aquilo que ele colocou no teu coração. Ele sabe o propósito, o chamado que ele tem para você. E você já sabe aquilo que Deus depositou na tua vida? Cada um de nós nessa terra tem uma missão, tem algo especial, irmão. E muitas vezes a gente fica nesse mundo buscando coisas desse mundo, quando Deus te chamou para fazer algo que vai além de coisas materiais. Aleluia. Não é pecado, irmão, você se capacitar e buscar o crescimento na tua vida. Pecado é você colocar coisas acima de Deus. Pecado é você colocar coisas que tomam o lugar de Deus na tua vida. Tem pessoas que dizem: mas, poxa, acontece tudo na vida de fulano e na minha não. Fulano já está conquistando tudo e eu já ainda estou aqui. Irmão, você não está atrasado, irmão. Aleluia. Você está no tempo e no lugar que Deus colocou. Você está no tempo e no lugar certo, irmão, que Ele quer para a tua vida. Não pense que você está atrasado, irmão. Aleluia. Deus tem algo no tempo certo para você. A palavra do Senhor em Mateus 6, verso 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus, irmão. Busca o reino de Deus, busca o Senhor, e o demais, irmão, na tua vida Ele vai acrescentar. As pessoas, elas vivem buscando tantas coisas, e chega um momento que a pessoa começa a ficar cansada de buscar. É isso? Cansada de correr. E a palavra do Senhor em Mateus 11, verso 28 ao 30, Jesus ele vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus oferece descanso para você, irmãos. Aleluia. Um descanso na mente, no coração, uma paz que excede entendimento, uma paz de saber que Deus está cuidando de tudo, que tudo vai acontecer no tempo certo. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele desfrutava dessa paz. Ele sabia dessa paz, ele desfrutava na vida dele. Filipenses, capítulo de número 4, e versículo de número 11. Aleluia. Filipenses 4, verso 11. Ele diz assim:
Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. É interessante, né? Antigamente vendia aqueles adesivos que colocava no carro. Não sei, hoje em dia as pessoas não ligam muito para isso, não. E aí o versículo era esse: tudo posso naquele que me fortalece. Não é verdade? Mas se você ler o versículo anterior, você vai ver que existe uma profundidade nisso. O apóstolo Paulo, ele entendia que a vida dele não era nada se não fosse o Senhor. Ele não dizia tudo posso porque eu sei, porque eu faço, porque eu consigo, eu sou capaz. Não, é porque Deus, ele me dá, Deus, ele faz por mim, Deus, ele cuida de mim. Ele aprendeu a viver contente, tranquilo, em toda e em qualquer situação. Será que nós já aprendemos, irmãos, a viver contente com o Senhor? Será que nós aprendemos a estar contente em qualquer situação na nossa vida? Aleluia. Estamos aprendendo, amém, irmão? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que, tendo que comer e vestir, estejais contentes. Olha só, irmão. 1 Timóteo, lá no texto que a gente leu, está escrito lá: tendo que comer e vestir, estejais contentes. Irmãos, às vezes a gente tem muito mais do que comer e vestir e não estamos contentes. Olha o problema aí, irmão. Olha o problema. Sabe por que o apóstolo Paulo, ele vivia contente na sua vida? Sabe por que ele sabia, ele aprendeu a se contentar, a viver tranquilo, em paz? Porque ele tinha Jesus, irmãos. Aleluia. Ele estava em Cristo, por isso ele disse: tudo posso em quem? Naquele. Estando nele, eu tudo posso. Porque é ele, irmãos, é por ele, é para ele. Aleluia. Se você ainda não aprendeu, e se eu não aprendi ainda a me contentar em qualquer situação, então é porque de alguma forma nós ainda não estamos no Senhor. É porque está faltando algo para a nossa vida, irmãos. Que possamos buscar o Senhor mais e não confiar em nós mesmos, mas no Senhor. Não olhar para nós e dizer eu posso, eu consigo, eu sou capaz, mas dizer o Senhor, Ele pode na minha vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Irmãos, Deus, ele nos promete um reino que está acima de qualquer riqueza desse mundo. Deus, ele te prometeu um reino que está acima de qualquer coisa que você possa ter nesse mundo, irmãos. O que é você ter esse mundo todo e perder a tua vida e perder a tua salvação? Quantas pessoas aí ricas, milionárias, irmãos, que vão chegar naquele dia e não vão ter nada para apresentar para o Senhor, mas você muitas vezes não tem nem o que comer num dia de domingo, alguma coisa assim, mas quando você chegar naquele dia, o Senhor vai dizer, me mostra as tuas mãos, e você vai apresentar as tuas obras, você vai apresentar, Senhor, eu fiz isso para o Senhor, Senhor, eu estive na tua presença, e o Senhor vai dizer para você, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que você está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Riquezas nesse mundo, irmãos, não são comparadas às riquezas que estão na presença de Deus. Aleluia. Nós somos ricos, irmãos. Sabe onde está isso? Em Tiago, capítulo número 2, versos número 5. Aleluia. Diz que nós somos ricos. Tiago 2, verso 5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Aleluia! Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. O mundo, irmão, ele só valoriza quem tem, não é verdade? Ele só valoriza quem tem. E quantas pessoas que fazem tanta coisa boa e não são valorizadas? Mas o Senhor, ele disse, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Se você ama ao Senhor, irmão, você é rico em fé, você é herdeiro de Deus, você é herdeiro do reino que ele prometeu, irmão.
Aleluia. Não te preocupe com as riquezas desse mundo. Não te preocupe com o status desse mundo, irmão. Porque tudo isso vai passar. A Bíblia diz que Jesus, em certa feita, ele disse: é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não porque um rico não pode entrar no reino de Deus, mas porque muitas vezes quem é rico coloca o seu coração nas riquezas. Não à toa que Deus, na palavra dele, diz que o inimigo de Deus não é o diabo, é Mamon, o Deus do dinheiro. Vocês já perceberam isso? Porque muitas pessoas não querem servir o diabo, mas servem a ele porque servem ao dinheiro, porque estão dominadas pelo dinheiro. Aleluia, mas nós estamos dominados pela graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Portanto, irmãos, busque o contentamento no Senhor. Coloca essa palavra na tua mente, eu vou colocar a minha no meu coração, e vamos buscar o contentamento em Deus. E você vai desfrutar de uma vida abundante na presença do Senhor, de uma vida em paz, de uma vida segura. E tudo na tua vida vai acontecer no tempo certo de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor em Salmos 37:4, para finalizar, diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deus, Ele está preocupado, irmão, com o desejo do teu coração. Muitas vezes a gente pensa: poxa, Deus, será que Deus não está vendo, né? O que eu estou vivendo, o que eu preciso? Ele está vendo, irmão. Ele está vendo, Ele se preocupa com você. E os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de coisas boas, não de coisas ruins. Por isso, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor. Em outras traduções diz: agrada-te, agrada-te, agradeça a Ele por aquilo que Ele tem feito hoje na tua vida, irmão. E no tempo certo Ele vai conceder aquilo que você está pedindo, aquilo que você está buscando. Aleluia. Amém, irmãos? Eu queria te pedir para se colocar de pé e farei uma breve oração e logo estarei entregando aqui a oportunidade, o microfone. Amém? Amém. Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração e vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar sobre contentamento, Senhor. Pai querido, algo que nós precisamos, Senhor, na nossa vida, porque muitas vezes murmuramos, muitas vezes reclamamos, muitas vezes olhamos a vida do outro, Senhor, desejamos o mundo do outro, desejamos, Senhor, as conquistas do outro, Pai, e não percebemos, Senhor, Pai querido, o chamado que o Senhor tem sobre a nossa vida, o propósito que o Senhor tem na nossa vida, Senhor. Pai, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Pai, que a cada dia a gente possa buscar o contentamento em Ti. Pai, que a cada dia a gente possa, Senhor, buscar o Senhor, porque a Tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Senhor, quantos estão buscando as riquezas desse mundo, Senhor? Quantos estão vivendo frustrados, depressivos, Senhor, ansiosos, Senhor? Quantos perdendo, Pai querido, a sua vida, Senhor, financeira, a sua família, Senhor, a sua saúde física, Senhor, por conta da busca, Senhor, pelas coisas desse mundo. Mas nós estamos aqui, Senhor, buscando o Senhor na nossa vida, Pai. Nós estamos aqui buscando a Ti, Senhor, entendendo, Pai querido, que no tempo certo, Pai, o Senhor vai fazer, Pai querido, o que Te agrada em fazer na nossa vida, Senhor. Pai querido, toque em nós a cada dia, Senhor, para que possamos, Pai querido, buscar esse contentamento, ter a paz, Senhor, que excede o entendimento, Senhor. Pai querido, abençoa cada irmão aqui, Pai, que cada irmão aqui, Senhor, possa sentir, Pai querido, a Tua presença, Pai. Pai, possa Te agradecer, Senhor, por aquilo, Pai, que já possui, por aquilo que já é, Senhor. Pai, que possa entender, Pai querido, que no Teu tempo, Pai, as coisas acontecem, Senhor. Pai querido, que possa ser grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Pai, somos gratos ao Senhor, somos gratos a Ti, Senhor. Pai, nos abençoa, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.